Chegou mais um dia de um lindo capítulo do Meu Caminho. Esse podcast que é apresentado por mim, meu nome é Andréa, e pela minha amiga Renata. Você tá bem, Rê? Oi, Andréia, bem, e você? Como é que tá? Tudo jóia, tudo jóia. Então tá bom. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Jéssica, que é terapeuta quântica. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, tudo certo por aqui. Então tá bom. Então vamos conversar um pouquinho. Eu vou fazer duas questões, uma junto da outra para você aqui, tá? Tá Para bom. saber um pouquinho sobre seu trabalho. O que é o MDE e como você teve acesso a ele? Vamos lá, um pouco longa a história. Se eu falar demais, vocês me cortam, tá bom? Não, Vocês pode me falar. Pode façam falar, perguntas. fale à Mais que vontade, eu, por acho que você favor. não fala. Pode falar à vontade. Então, o M dele veio na pandemia. Foi na pandemia. Eu já era terapeuta quântica e na época eu tinha um escritório. A gente não pode falar consultório, né? Por não ser psicólogo, enfim. Então, eu tinha um escritório. E aí eu lembro que na época eu fazia Theta Healing, barra de Axis, Reiki, não sei se vocês conhecem. Fazia Konindu também. E aí eu comecei, cada vez que eu fazia Reiki nas clientes, eu saía com o diagnóstico delas. Eu achava isso muito estranho. Uau! Então eu Uau, que fazia legal. Reiki Uzui e aí começou a aparecer umas energias azuis, uma energia verde, tipo assim, que é isso? Aí eu fechava o olho e a intuição falava, você não precisa tocar nelas, porque eu sou muito mental, eu não sou do toque. Inclusive, eu não sou aquela pessoa que usa incenso, as pessoas adoram me dar incenso, não uso, não gosto. Igual Também eu. não, já. Eu não gosto. Eu não sei porque você fala assim, ah, eu sou terapeuta. A pessoa acha que você é mística também. E uma coisa Uhum. não necessariamente tem a ver com a outra, né? Não. Mas enfim, e aí a intuição falava, você não precisa tocar na pessoa. E aí eu brigava, né? Tocava. Aí chegou um ponto em que você cansa simplesmente de brigar. Eu sentava nos pés e eu via a energia sendo canalizada. E aí, quando eu despertava ela, eu falava, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E eu não entendia. Então a pessoa saía dali com um resultado muito maior que o reiki. Porque o reiki, basicamente, ele limpa o campo eletromagnético, que a gente suja a todo momento, ele alinha os chakras, ele traz relaxamento e ele intenciona uma cura em algo que você está precisando. Então, o reiki tradicional, você chega na terapeuta, você senta na maca, você chega calada e sai calada normalmente, né? Sim. Sim. Aí eu falava assim, olha, eu acho que tem uma coisa aqui, né? Seu abdômen, é bom você fazer um exame. Eu acho que tá acontecendo isso. Você tá com um problema no relacionamento? E eu não conseguia controlar a minha boca. Eu simplesmente sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ficar conhecida na minha cidade como a moça que fazia o reiki e falava as coisas. Muito Porque, bom. porque, né, o reiki é para a pessoa relaxar. E realmente, ela sentava na maca, relaxava, mas no final ela recebia um relatório. E aí as pessoas começaram a ter um resultado muito maior do que simplesmente relaxar o campo. E aí eu comecei a perceber, isso antes da pandemia. E aí eu comecei a perceber que eu não fazia só reiki. Só que eu não sabia o que que eu fazia, eu não sabia o que que era aquela energia. Eu simplesmente sabia o que estava acontecendo com a pessoa. Então, Uhum. muitas vezes a pessoa vai lá e ela faz um curso. Uma terapia multidimensional, uma canalização específica. Eu não fiz nada. Eu simplesmente parece que despertou algo em mim e eu simplesmente sabia o que estava acontecendo com a pessoa. E aí veio a Incrível. pandemia, eu fechei o escritório, acho que todo mundo acabou ficando em casa, muitas pessoas não conseguindo trabalhar, a maioria. E aí eu tinha uma cliente do Pará que eu digo que eu não sou terapeuta dela, eu sou terapeuta dos bichinhos dela. Então ela tem cavalo, ela tem gato, ela tem cachorro, ela tem tudo. E ela me pedia reiki à distância. E aí, cada vez que eu comecei a fazer na pandemia, eu pensava, eu não estou fazendo reiki, isso não é reiki, eu consigo trazer o diagnóstico. É como se você fosse no hospital e eles fizessem um raio-x e dissessem, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí eu comecei a entender que realmente eu tinha canalizado uma técnica. Depois, acho que de quase um ano, eu pensei, poxa, eu canalizei uma técnica, eu preciso dar um nome para ela.
E aí me veio manifestação de desbloqueio energético. E aí Incrível. veio Que legal, o incrível. MD. E eu sempre. E eu não, desculpa, Jé, eu não Não, sabia que pode você perguntar. fazia para bicho também. Não sabia. Sim, inclusive sou terapeuta de pessoas, de bichos, de pessoas adultas, de crianças e de empresas, porque o MD eu Hum. consigo fazer um diagnóstico do que está acontecendo dentro da empresa das pessoas. Inclusive, essa semana passada, eu fiquei pensando como é que eu vou falar para a pessoa, né? Apareceu o diagnóstico da empresa e mostrava assim: você é uma ótima profissional, mas uma péssima administradora. Aí fica difícil, né? Então a gente consegue ver realmente o que está acontecendo, sabe? Então Não, é e muito para bicho interessante. deve ser mais fácil, né? É, Porque eles não têm barreira, né? Como é que Receber. funciona para os animais? os gatos Eu tenho são dois bem gatos. desafiadores. Os É? gatos é tipo assim, é meu campo e você mexe se você quiser. Se Só eu, mexe se eu quiser. Os cachorros, teve um até hoje que ele foi resistente, assim, que ele parecia um humano. O resto, eles simplesmente, tipo, me cura, me ajuda. Só que eu acredito muito na ressonância do dono, porque cada vez que eu Hum. atendo o animalzinho, eu pergunto, o que está acontecendo? Eu vou conversar com o dono, o tutor, e você percebe que, na verdade, é o tutor que está doente, não o bichinho. Sim. Mas mesmo sim. assim, existe uma porcentagem que a gente consegue ajudar. Nossa, que legal. Eu tenho dois gatos aqui. Se eu precisar, eu vou te chamar. Por favor. E você ficou com medo, Jé? Quando começou? Você ficou, meu, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu não sei se eu fiquei com medo, porque eu acho que eu fiquei confusa, Hum. porque era algo natural, eu não fazia força, eu simplesmente sabia. Parece que realmente abriu uma porta da Jéssica de antes, que não sentia muitas coisas, para Jéssica que começou a sentir. Até fiquei me perguntando, será que eu fiz alguma coisa específica, algum ritual, alguma coisa de abertura para acessar, mas parece que realmente eu recebi, assim. Então eu não senti medo. Eu ficava confusa porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de entender o porquê das coisas. E eu não entendia. Até hoje Uhum. tem coisa que eu não entendo. Eu já perguntei para eles, eu digo eles, porque eles se apresentam como energia. Eles falaram, Jéssica, assim, a forma com que eu tô falando é a forma com que eu canalizo, não que eles falam assim, porque eles falam dentro da minha mente e eu que trago, eu que transformo em palavras ou em escrita. Então, o que eu já entendi é que não é corpo mais, é só energia. Só que eles conseguem se densificar no corpo para me mostrar as informações que precisam. E eles já me trouxeram também que eles são de 17ª dimensão. Eu fui pesquisar Uau. e eu Uau, fiquei pensando, caramba. será que é isso mesmo? Então, a Jéssica, ela ainda duvida. Que incrível. A Jéssica fica tipo, mas eu não tenho absoluta certeza. Mas eu sei que é bom porque as pessoas têm resultado e elas gostam, elas criam uma afinidade, sabe? Nossa, que E tem algum legal. ritual, tipo, para você acessar? Tipo, tem algum preparo para você acessar? Isso que eu ia perguntar. Quando eu comecei, eu lembro que eu tinha uma mesinha que eu fiz com os chakras bem coloridinha. Se eu achar, eu mando no grupo para vocês que a gente tem ali. Era uma mesinha dos chakras, e aí eu comprei umas orgonites dos chakras, e aí eu colocava como uma forma simbólica, porque eu ainda precisava tocar e visualizar em algo. Aí eu usei aquela mesinha uns 2 anos e não precisei mais. Então, antes eu usava uma frequência específica que eu colocava, fechava os olhos Hum. e canalizava. Era engraçado, porque aí eu canalizava, eu falava, peraí, eu tenho que escrever. Espera, volta naquela informação, porque passa, é muito louco, passa como se fosse um filme na tua cabeça. Às vezes eu tô no banheiro, eu falo, pelo amor de Deus, eu tô no banheiro, espera! Então, é como se eu enxergasse aqui, mas aqui na minha mente tá vendo e acessando uma outra coisa. Esqueci o que eu tava falando antes, me perco às vezes. Não, O que mas Vocês você estava lembram falando o antes? que eu tava não. falando antes? Antes? Quando eu fui para explicar isso que vocês perguntaram, Ah, é que tem uma pergunta, ela tinha Eu perguntei se perguntado. você teve medo. Eu perguntei. a Não, próxima. ela tinha perguntado como que era esse acesso que você tinha, não é, ideia?
É, se tinha algum Um ritual, se ritual tinha algum. Ah, tá. que você Ritual. fazia. E aí É, tinha a mesa por 2 anos, e aí começou a ficar mais fácil. Então, antes eu tinha que ficar no absoluto silêncio, com o fone de ouvido, aí eu canalizava, anotava, fechava o olho, eu demorava um tempão para canalizar. Aí eu comecei a canalizar de olho aberto, depois eu comecei a canalizar sem precisar da frequência, e agora eu consigo canalizar no lugar com maior barulho. Só que às vezes, para entender alguma coisa específica, eu tenho que me isolar e ficar quieta. para Então, poder prestar se você atenção. me perguntar algo, eu pego e eu começo a escrever. É muito louco. É louco. É louco. Nossa, que legal! Muito legal isso. Interessante. E que eu ia te perguntar, quais são os benefícios? Como que funciona o MDE? Quais são os benefícios aí para as pessoas? Como que ele funciona? O que que eu fui entendendo ao longo do tempo? Existe uma técnica, já existe uma técnica chamada registros acásticos. Não sei se Sim, você já ouviu falar. já. Sim. Conforme eu fui entendendo e eles foram me mostrando as informações, porque é como se fosse um filme. É como se eu entrasse dentro da vida da pessoa, como se fosse um filme mesmo, que é feito sobre a vida da pessoa, e eles vão me mostrando as informações. Então, eu sempre chamo de registro acástico, porque foi o mais próximo que eu cheguei. Porque às vezes eles me Uhum. mostram coisas de forma multidimensional que nem existe aqui. A marca que eles colocam para tratar a pessoa nem existe aqui. Então, eu falo algumas palavras, marca, registro acástico, porque é o mais próximo que eu consigo encontrar para explicar para as pessoas. Então, digamos Uhum. que todo mundo tem o seu registro acástico. O que que é o registro acástico? É como se fosse a tua biblioteca pessoal. Dentro da biblioteca tem vários livros, então tem sobre amor, sobre dinheiro, sobre família, sobre saúde. Então a pessoa chega e diz, Jéssica, que nem hoje, né? Ela me falou, Jéssica, eu tô com uma candidíase recorrente, eu não sei mais o que fazer. Aí eu vou lá e eu consigo acessar exatamente o porquê dessa questão. Além da gente acessar, a energia consegue reprogramar as informações. E a pessoa começa a sentir a diferença ao longo de 21 dias. Então, eu trago em formato de áudio o porquê daquilo está acontecendo, que pode ser um assunto específico, ou a pessoa fala assim, não sei o que está acontecendo, só sei que eu não estou bem. A gente consegue acessar também. Então, eu trago por áudio, no momento que eu trago por áudio, é como se essa informação ela é reprogramada a nível inconsciente. E a pessoa começa a se comportar de uma determinada forma. Claro, tem algumas pessoas que são mais abertas, algumas pessoas que são mais fechadas. Algumas pessoas que acreditam mais, outras menos. Tem uma história para contar, posso contar? Pode, por Sim. favor. Chegou, chegou um cliente em mim. Ele era irmão de uma cliente minha. Ela já vinha enchendo o saco dele um ano, porque você tem, porque Hum. você tem, porque você tem, né? Acho que ele encheu o saco, ele falou: deixa eu lá fazer aquela coisa com aquela moça. E aí, no final do MD dele, a energia MD me falou assim: ó, diz pra ele ir lá debaixo do fogão e olhar que tem uma coisa que ele odeia. Ele foi, tinha rato. Ah, não Uau! acredito. E aí ele falou: eu não acreditava em você, mas agora eu acredito. Então, Ah, sim, né? Então, às vezes, a Uau. energia, quando percebe que a pessoa é cética, eles trazem algumas leituras, sabe? Assim, realmente vai lá e faz tal coisa. Ou traz algo muito específico da pessoa, assim, sabe? Tipo, você tá grávida. Você. Então, muitas vezes eu não tenho como saber, porque eu não pergunto as informações, eu só peço. Eu peço o nome dela para falar com ela, mas eu não preciso do nome, data de nascimento e nem foto. Se você falar, Jéssica, eu preciso que você faça um MD para essa pessoa que eu estou pensando. Eu consigo. Só que, claro, eu não vou fazer porque eu não tenho autorização dela. Entendi. Deixa eu te E contar só quando... uma experiência, que Pode eu lembro falar, que eu pode falei com a falar. Gé, de É. uma amiga minha, me contou um problema. E aí eu falei, eu tenho uma amiga que trabalha com MD, enfim. E aí, como é que fala, Gé? É MDE? MD. MD. Mas você E pode aí eu chamar de falei, MD. MD. Aí eu Você mandei pode. mensagem pra Gé, aí eu não falei nada, eu não falei nome dela, nada. E ela me passou, ela falou na hora o que estava acontecendo. Eu não sei se a Gé vai lembrar, algum problema de infância que ela teve.
Ah, É, tá. Ah, ela sentia um incômodo quando ia cortar o cabelo. Ela não conseguia que ninguém pusesse a mão na cabeça dela. Quando eu não falei nome, não falei nada. Deu acesso. Quando eu falei para Jé na mensagem, ela aconteceu isso, isso, isso. Fala com ela. Na hora que eu falei, nossa, até arrepiei agora. Na hora que ela caraca. falei para ela, ela assim, caramba, André, é isso mesmo. É Incrível. E ela não Uau. muito. lembrava, sabe? Ela não lembrava o negócio que aconteceu na infância com ela e ela não conseguia cortar o cabelo para ela, alguém pôr a mão na cabeça dela para É ela um não. problema. Uau, gente, que Então, incrível, né? e assim, eu sinto que todo mundo consegue ter esse acesso, só que algumas pessoas têm mais facilidade, algumas pessoas têm mais bloqueio. Esses dias eu fui fazer uma mesa quântica com uma amiga e dela me pediu o meu nome, minha data de nascimento e meu endereço. Eu fiquei, mas para que tudo isso? Tu não precisa. Só que eu sou mental, né? Não necessariamente da mesma forma que eu vou ter dificuldade com algo que ela não tem. Enfim, eu não entendo como que as pessoas precisam de certas coisas porque não precisa. No momento que eu falo de alguém, você já tem acesso à pessoa. Então, a questão é ou está bloqueado ou não está bloqueado. E isso pode ter a ver, porque eu sou uma pessoa também sensível. A pessoa também sensível, ela tem um cérebro diferente. Então, eu passei por alguns traumas específicos, meio pesados lá na infância, que fez com que eu ficasse hipervigilante. Então, o meu cérebro, fisicamente, teve uma parte que ele não desenvolveu, que é algumas partes lógicas e racionais. E ele super desenvolveu outras. Então, justamente por isso que eu consigo fazer a energia MD. E por algum motivo, na pandemia, isso foi desbloqueado. Porque antes. Eu não era essa pessoa que sabia o que estava acontecendo. Não, de forma alguma. E aí, em cima do que você falou da sua amiga que pede nome, todos os dados, eu já tinha uma pergunta aqui, mas assim, por exemplo, quando você começou, você falou precisava do silêncio, do fone de ouvido, hoje você faz no barulho. Você acha que isso tem a ver com a confiança? Que quando começou você não sentia essa confiança, você não soltava, tipo, ah, não, deixa vir. Que nem a sua amiga, não sei, se ela não, ela precisa, é como se fosse, não, eu preciso ter isso, sem isso eu não consigo. Aí você precisar do fone de ouvido, você precisar do silêncio para acessar. Hoje você confia, você sabe que vai vir. Então não importa o lugar, não Uhum. importa. Acho que tem a ver com a confiança em você. Eu, eu acho que sim, porque no início eu lembro que eu tinha muito medo, porque eu pego o papel, André, tá, André, Jéssica, eu quero que você acesse o negócio. Eu pego o papel e eu começo a escrever. Eu escrevo uma palavra e eu não sei qual é a próxima. Então eu tenho que confiar que a próxima palavra vai vir, e que a Exatamente. próxima vai vir, e que a próxima vai vir. E normalmente o que acontece? Eu escrevo um monte de coisa que não tem conexão com a questão que a pessoa trouxe, mas no final sempre fecha o quebra-cabeça. Então, Uau. hoje eu tenho a experiência que isso acontece. Eu começo a escrever e depois, nossa, é por isso, junto as informações e mando áudio para a pessoa. Só que antes eu Uhum. não tinha experiência, eu não tinha vivência. Então, quanto mais eu via que estava desnexo aquilo, que uma coisa não fazia sentido com o que ela tinha pedido, eu ficava nervosa e acho que eu dava uma bloqueada, sabe? Então, Uhum. acredito que a confiança, assim. Hoje eu sei que eu sei fazer. Então Sim. é algo simples. Porém, quando eu estou muito cansada ou muito irritada, eu consigo fazer. Triste, eu consigo fazer. Mas quando eu estou cansada, parece que o sinal fecha. Corta. Bloqueio, né? Nossa, que legal. E fala uma coisa, as pessoas quando vão te procurar, é necessário trazer um problema? Ou não? Se eu chegar para você e falar assim, Jéssica, eu tenho curiosidade em saber, quero muito saber sobre várias coisas que estão acontecendo comigo aqui, mas eu queria que você entrasse e acessasse tudo. O que que tem? Tudo em mim, eu quero saber tudo. Entende? Não é um problema Uhum. específico. Quero saber tudo. Tem como? Ou eu tenho que trazer alguma coisa para você? Sim e não. Eu não consigo fazer MD para tudo que está acontecendo com você, porque a gente tem muitas faces, né? E o MD ele é muito profundo, ele traz coisas muito profundas.
Mas você não precisa me trazer assunto. Você pode dizer, Jéssica, eu tenho curiosidade de fazer MD, eu quero que você traga para mim a primeira coisa que aparece. Então, quando eu acesso, eu vejo assim, como se eu estivesse entrando na biblioteca da pessoa e eu estou na porta e eles me entregam o livro. Ó, é isso Ah, aqui que tu precisa falar para ela. tá bom. E aí, vem. E se eu trouxer vários problemas, se 3, 4, você consegue acessar os quatro, os 3, 4, ou tem que ser um por vez? Eu indico um por vez, porque quando as pessoas procuram para trabalhar, tem várias coisas acontecendo. E eu nunca fiz isso porque eles não instruem o MD de 21 em 21 dias. Então, como a energia ela é muito profunda, ela vai trazer um assunto, o motivo do motivo do motivo do motivo, traz o assunto principal de por que que isso está acontecendo, mexe muito com você. Ah, entendi. Então, eles não permitem que eu reacesse o campo, a não ser que não tenha a não ser que tenha autorização, com menos de 21 dias, porque senão aquilo que vai ser para ajudar acaba atrapalhando. É que nem aquelas pessoas que falam assim, não, agora eu vou me tratar. Aí faz tudo, faz Theta Healing, faz Baba, né? Ela tá mais buscando coisas para se tontear do que realmente para Sim, se ajudar. sim, Então, sim. assim, sei lá, a pessoa fazer 3 técnicas por vez, ok. Mas seria mais ou Mas menos tem que essa ter, tem que lógica. ter um espaço de tempo para cada uma, né? Cada uma tem uma energia, cada uma vai mexer. Porque toda vez que você mexe com o corpo, com a energia, tudo, a Tem um tempo. pessoa cansa, né? Também. A pessoa, aquilo, a gente sente, né? E eu nunca sei se a pessoa vai ter catarse ou não. O índice Ah, da catarse no MD é baixo, mas depende ah, muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, hoje à tarde eu fiz um MD de urgência. Então, eu fiz o MD, enviei o áudio, e aí ele vai ressoar por 21 dias. Então, ele fecha, e por 21 dias é como se ficasse assim uma equipe espiritual com você, te ajudando. Ó, sim, vai por aqui, ó, vai por aqui, faz isso aqui. Quando vê, fecha essa porta. Quando vê, abre essa sim. porta. Quando vê, coisas acontecem. Teve um MD que eu fiz, eu acho que ano passado, de uma cliente que ela queria fechar um negócio. E aí ela falou: fecha o negócio ou não fecha, né? O que que é o mais elevado para a minha vida? Esse negócio é bom, esse negócio não é bom. Porque o MD, ele não é jogo de carta. Ele não é Sim. o que que vai É, acontecer no futuro. Ele, sim. ele traz a situação atual e traz algumas coisas do futuro. E aí foi muito engraçado, porque eles tinham feito uma proposta para ela, acho que de 200 mil. E ela tinha entrado com uma sócia que ela não queria. Era uma amiga dela de Ah, muito tempo e que ela não sabia, ela não queria dizer não, tipo a boazinha, sei, entende? Ela não queria sei, dizer que ela não sei. estava mais afim da parceria. Ela fez o É. MDE, no mesmo dia a sócia chamou ela e pediu para sair, foi muito engraçado. Uau! Nossa, que legal. E o rapaz diminuiu, o dono lá diminuiu em menos 40 mil reais e fez mais algumas propostas, sabe? Então, depende muito do campo de cada pessoa, cada um abre de um jeito, sabe? Então, ela Sim, pediu sim. para entender o que estava acontecendo e, baseado no próprio merecimento dela, porque a gente também não faz milagre, ela teve o benefício, né? Liberou as crenças que faziam com que ela ficasse com aquela pessoa que ela não queria. Nossa, que legal, hein? E ela não precisou nem falar não, né? Porque a pessoa mesmo desistiu. Não Isso é precisou. ótimo. Mas daí ela vai ter que trabalhar na terapia esse lado boazinha, de não saber Ah, falar o que sim, quer e o que não porque a quer, né? gente tem que falar, a gente tem que saber se posicionar Tem que sempre, né? saber se posicionar. Senão a vida vem de outro jeito, né? Vem, vem. Te testando. É. Já aconteceu, Jé, de você falar alguma coisa para alguém e a pessoa, não, isso não tem nada a ver comigo? Porque, assim, a gente que Já. está nesse mundo do autoconhecimento, né? A gente, a gente quer mergulhar fundo no autoconhecimento, mas a gente fica com medo. Tem lugar que a gente não quer. A gente Hum. vai, muitas vezes, até a página 2 e tipo, não tem nada a ver comigo, não quero mais saber. Já aconteceu? E como você Já. lidou, se já aconteceu? Já aconteceu. Quando acontecia lá no início, eu ficava um pouco nervosa, porque daí bate as inseguranças, né? Meu Deus, eu errei, eu. Só que cada vez que eu canalizo, eu sei que é isso. Eu simplesmente sei que é isso. Então, não tem necessariamente como errar. É que nem eu pegar uma revista aqui, eu vou folhear, eu tô vendo a revista. Então, eu tô Uhum. vendo como se eu tivesse uma TV, então não tem como eu entrar no lugar errado. Então, eu sempre soube disso, só que eu tenho as minhas inseguranças, né?
Então, aconteceu já de pessoas falarem que não faz sentido e não voltarem mais. Já aconteceu pessoas que falaram que não faz sentido voltar depois de um ano, falando: Nossa, desculpa, aconteceu isso, isso e isso que tu falou. Muito engraçado. E, e esses 21 dias, você falou dos 21 dias, né? Que vai reverberando ali nesse prazo. Mas, por exemplo, que nem você falou agora, né? Às vezes a pessoa não acessou nesses 21 dias, então é a longo prazo também, né? Depende. Ou não. O que eu tenho visto, assim, é que depende muito do tempo da pessoa. Quanto mais Sim, aberto as coisas são assim. Essa mais cliente foi no rápido. mesmo dia, eu fiquei chocada quando ela mandou áudio. Eu falei, não é possível. Eu falei, eu acredito, mas mesmo assim eu ainda fico, eu ainda Uhum. fico pensativa. Então, ela tem uma abertura interessante. Ela se abre e ela confia, muito provavelmente, em mim. Então, ela se sente segura e ela deixa com que as coisas fluam. Tá. Então, esse ressoar em 21 dias é porque a gente é um ser tridimensional. A energia MD, pelo que eles me falaram, é de 17º lá para cima. Então, até com que aconteça no nível energético e desça no nível físico, leva um tempo. Então, eles me dão esses Sim, 21 dias, que é os 21 dias de abertura da pessoa. Então, se a pessoa sim, for muito aberta, acontece aquilo que ela quer, ou ela rapidinho. começa a se sentir bem no mesmo dia. Se ela tiver mais resistência, eles têm 21 dias para quebrar resistência. Ah, Então, tá. sei lá, 90% das pessoas em até 21 dias sente alguma diferença. Ah, dez tá. por cento se fecha e tem catarse, aí vem uma dor de cabeça ou algo do tipo. Mas uma coisa que, respondendo a pergunta da Andrea, antes só complementando, uma coisa que eu aprendi é conversar com a pessoa, é colocar meu ego de lado e se Uhum. ela achar que não faz sentido, eu vou dizer para ela, mesmo eu sabendo que eu canalizei, eu vou dizer, nossa, eu sinto muito, né? Desculpa se talvez eu errei, mas vamos tentar entender. Então, o MD a gente não pode levar ao pé da letra. Então, quando eu Sim. trago as informações e a pessoa fala não faz sentido, eu falo o que não faz sentido. Eu começo a conversar com ela. E conversando, a gente entende que, na verdade, dentro do que não fazia sentido, faz sentido. Então, a maturidade fez com que eu conseguisse fazer isso, sabe? Deixar o ego de lado, a ansiedade, o nervosismo, e chegar numa conclusão específica. Isso aconteceu no MD que eu fiz na sexta. Apareceu algumas informações, como se a cliente quisesse demonstrar que ela é super empoderada. Super isso, super aquilo, super, super. Só que internamente ela era muito frágil. E aí ela falou assim pra mim, não, mas eu sei que eu sou frágil. E eu falei assim pra ela, tá, mas você quer que os outros vejam a tua fragilidade? Ela falou, não, eu quero que me vejam como bem, né, poderosa. Então Sim. você vai fazendo com que a pessoa entenda aquilo que a energia tá tentando dizer, sabe? Nossa, que legal. Já aconteceu, Jé, de você passar as informações para a pessoa e aí depois vir mais durante os 21 dias? Ou Poucas, depois? poucas vezes, mas sim. Às vezes eu digo, para, eu quero dormir, para, eu quero ir no banheiro, para agora, eu tô no cinema. Não te deixam nem dormir. Já. Antes também, tipo, o atendimento da pessoa eu agendei ali para eu começar a fazer 1 hora. Tô fazendo comida, eu tenho que parar de fazer comida porque as informações começaram a vir. Normalmente eles me respeitam, mas às vezes vem antes. E às vezes o que acontece, teve um MD hoje também que eu abri e ele ficou aberto. É tipo assim, o que que é o aberto? Veio as informações, eu preciso falar para a pessoa precisa conversar comigo, porque ela Hum, desbloqueia algumas coisas para eu conseguir acessar mais um pouco. Então, foi o que aconteceu hoje. Aí eu vou acessando até 7 dias as informações e depois fecho e ressoa os 21 dias. A pessoa precisa ah, tá. desbloquear algo que só com a fala e com a conversa a gente vai conseguir para que eles acessem o que ela não está deixando. Ah, tá, que legal. Aí é bacana também. É que nem no meu E, atendimento. Desculpa, eu te atrapalho toda não, hora, pode ir. não, pode falar. Fala, depois eu falo. Eu só ia É que perguntar uma nem. coisa. É que nem quando eu faço mapa também, eu vou falando aos poucos, né? Quando a gente faz o mapa numerológico, né? A gente vai percebendo a pessoa, né? E aí, tipo, você entendeu? Aí eu vou para a próxima, né? É bem assim, né? Quando a gente trabalha com, com as pessoas, assim, como terapeuta, né? Enfim. Por partes.
Pode E, falar. Rê. antes desse acesso, dessas sessões, a pessoa precisa fazer algum preparo, tem alguma coisa especial que precisa fazer antes ou não? Nada, 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 nada. Eu sempre digo para as pessoas, você toca o seu dia normalmente, que eu acesso ao longo do dia, então o MD eu não marco hora para a pessoa, eu marco Sim, mais ou menos para mim, porque tem MD que eu não consigo acessar na hora. Às vezes eu acesso de manhã, eu vou conseguir ter resultado só à noite. Então, para não é. deixar a pessoa naquela espera, eu digo, ó, o teu atendimento será feito hoje, então entre manhã, tarde e noite eu entro em contato com você, porque os campos são temperamentais Ah, sim. também. Às vezes tem momento certo de acessar certas informações e eu não controlo. Então eu marco na agenda e eu faço conforme eu me organizo. O que eu não consigo acessar, eu vou acessando ao longo do dia. E a pessoa também às vezes acaba ficando ansiosa. Isso atrapalha alguma coisa? Na ansiedade da pessoa? Não, tranquilo, Não. Às não. vezes tem algumas que ficam, você já fez? Eu tô curiosa. Você já fez? Aí eu falo, te aquieta, senão tu me atrapalha. Mas Normalmente eu faço os atendimentos de manhã ou início da tarde, então não deixo as pessoas tão. Mas às vezes, quando a agenda está muito cheia, às vezes fica para a noite e elas ficam um pouco ansiosas. Mas eu não. Não Eu tem problema, né? não acredito Não atrapalha. que. É, porque é como se assim, a pessoa está aqui, ela tem o campo dela. O lugar que eu acesso, ele é mais. Como é que eu vou explicar? É um lugar que ela não tem acesso. Então, Uhum. se ela está aqui e eu vou para um lugar que ela não tem acesso, ela não vai me prejudicar de eu acessar as informações dela. Sim. Porém, entretanto, todavia, eu tenho uma pessoa com 5 números mestres no mapa, Andréia, Uau, que ou ela está aberta ou eu não acesso nada. Ela Caraca, é um extraterrestre, é uma mulher. que incrível. nossa. Quando ela tá nervosa ou ela não quer aceitar alguma coisa, eu falo, ó, senta aqui, vamos conversar, porque eu não vou conseguir te ajudar. Não consigo acessar teu campo, não consigo mudar nada. Uau, Incrível. Já interessante isso, aconteceu. hein? É muita Sim. energia no campo. Sim. Então, aí ela interfere. Mas normalmente as pessoas não. Elas estão aqui, aqui, né? Com o campo, com as informações dela e acessa lá. Então, o que eu faço é só trazer. E aí, quando eu trago, pode ser que deu o choquezinho da pessoa não aceitar, ou ter resistência, ou ter algum tipo de catarse. O que que seria a catarse? É como se a energia está tentando entrar na porta e você está ali segurando e você não quer deixar entrar porque você não quer aceitar aquela informação. Mas Uhum. se você abre a porta Sim, e fala, entra, por favor, senta, vamos tomar um chá, não tem resistência. mais fácil. E como funciona para criança, Jé? Tipo, você não fala com a criança, ou fala? Não, eu mando para a mãe da criança. E aí entra na questão da autorização. Vamos lá. Se eu quiser, eu posso acessar o MD de qualquer pessoa. Eu Uhum. posso passar uma pessoa na rua e falar, quero acessar seu MD. Obviamente que eu não faço isso, né? Senão eles Sim, me dão na cara. sim. Porque é como se eles não vão negar para mim uma informação, porque a informação está ali. Mas eu tenho o bom senso de entender que eu não vou acessar o MD de todo mundo, eu não vou fazer MD de todo mundo, porque tem uma questão ética, né? Como é que eu vou entrar no seu Uhum, campo sem te pedir autorização? Então, eu só uhum, faço MDs quando eu recebo a autorização. É muito comum as mulheres, ai, faz MD pro meu marido porque ele tá muito assim, ou ele tá muito assado. Eu falo, já pediu para ele, diz para ele me chamar. Se ele autoriza, e aí eu mando áudio para ele. Algumas aceitam, algumas dizem, não, tudo bem. Porque elas queriam receber as informações dele, sabe? A Então, mulherada eu quer saber tudo, quer né, saber tudo. Jéssica? É. Então, eu não faço. E aí tinha uma pessoa que o marido não entendia muito bem, ele autorizou fazer, e aí eu falei para ela, ok, vou fazer, mas não vou te mandar áudio. Você só avisa para ele que tá feito, para não confundir. Sobre a criança, eu preciso da autorização da mãe, do pai ou do responsável. E uhum, para eu fazer sem autorização da pessoa, é porque ela tá muito mal, quem sabe de saúde, né? Aí os filhos podem interceder, algum parente pode interceder, eu consigo acessar no campo para ajudar. Se não, não.
E aí a Entendi. criança manda o áudio para a mãe, né? Mas não, Mas enfim, assim, a partir de que idade você fala para, vai, adolescente, você já fala para adolescente? não gosto de trabalhar com adolescente. Isso que eu ia Eu, falar, trabalhar com eu nego, adolescente é difícil, né? eu nego atendimento normalmente de adolescente. Até os 13, se a pessoa não tem muita personalidade, eu consigo fazer enviar para a mãe e para o pai. Se eu entro no Uhum. campo e já vejo que tem muita personalidade, eu falo, ó, não vai fazer porque eu teria que mandar para ele e ele não vai ter a maturidade de entender. Porque como a gente tem uma cultura, uma educação bem escassa de espiritualidade, de várias coisas, um adolescente não vai segurar na mão uma informação. Então, eu vou mais Sim. atrapalhar ele do que ajudar. Então, quando eu posso mandar para os pais, eu mando. Se não, eu indico uma psicóloga, indico para outra pessoa. Eu prefiro não atender, porque eles estão tão confusos que eles não conseguem acessar as informações e mais prejudica do que ajuda. Está num Uhum. processo ainda, né, de maturidade ali, né? É Adolescência é um uma parte processo. bastante difícil. Então você começa a atender o que? A partir dos 21, 25, Sabe o que eu nunca pensei exatamente sobre a idade? Mas normalmente as pessoas que me procuram já mais são mais. novinhas, eu acho que teve 19, 20. Mas eu Aham. avalio. Eu falo, olha, deixa eu entrar no teu campo, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Se eu sinto que não, eu já indico para outra técnica. Ah, Se eu legal. vejo que não vai, não vai, né? Sim, quando não dá, não dá. Você é que nem médico, tipo, você consegue fazer para a família? Porque médico não pode, por exemplo, operar a família, né? Tratar a família. Você consegue Cons- fazer para a família? Tipo, ficar na neutralidade total de falar com a família? Você consegue? Consigo, mas não gosto. Nem Ah, amigos. Tem alguns hum, amigos que eu gosto de atender, mas quando é muito próximo, porque assim, eu sinto que eu consigo separar, mas eu acho que a pessoa não vai conseguir separar. Será que ela vai hum. conseguir entender ou ela vai ficar assim, ai, mas ela falou isso porque me conhece. Ai, mas ela, Ah, é, tem É, isso. É, porque por isso, pode que nem falar. que nem eu falei para vocês, eu acesso uma tela como se eu ligasse a TV. Então, não tem como eu confundir com as minhas informações. E quando eu sinto que eu estou confundindo, eu paro, eu percebo. E daí eu sei que eu estou saindo dessa tela e acessando. Como é que eu vou explicar? É como se eu visse assim. Como é que eu vou explicar? É como se assim, eu sei, é como se as minhas informações ficassem na esquerda e as dela ficassem na direita. Então, se eu passo para cá, eu percebo que eu passei. Então, eu percebo que eu estou tentando acessar alguma coisa minha, enfim, e aí eu volto. Então, eu consigo atender as pessoas da família, consigo fazer MD para mim, tomo muito na cara também, às vezes. uau! Ah, que É, legal! Você é, consegue fazer para você. no início eu não conseguia, mas aí eu fui treinando, eu falei, não é possível, não tem ninguém que faça MD, eu canalizei, eu vou ter que aprender Você tem que se Mas curar qualquer ali. assunto, Jé, você consegue fazer para você? qualquer assunto. Porém, se a ferida tá muito aberta, eu começo a ficar cansada, eu começo já a não canalizar tão bem, aí vem a Aí você resistência. bloqueia. É, você Aí bloqueia, eu né? bloqueio. Aí eu falo, ó, não consegui acessar isso aqui, me ajuda com multi, me ajuda com mesa, me ajuda com outra coisa. Mas essa semana eu fiz um pra mim, é muito engraçado. Tô canalizando e aí eu quero saber o motivo do porquê de uma coisa específica, né? Aí eu escrevo e leio, eu penso, é por isso como é que eu nunca percebi, mas eu mesmo tô acessando, Sim. sabe? Então é isso, é como se eu visse na TV. Então eu consigo fazer para todo mundo e se eu tô confundindo as informações, eu consigo perceber que eu estou confundindo as informações. E você consegue fazer para casal? Para o casal, para os dois ali. Os dois têm que Consigo, aceitar ali. E se um deles não cons... aceita, não tem como, né? É tipo uma Então, terapia de casal, uma alguma coisa terapia assim? de casal é mais ou menos isso. Você consegue? Normalmente eu indico dois MDEs, e É. aí entre eles se transforma, digamos, a pessoa agenda dois MDs, um para cada um. E aí quando Sim. eu faço, depois o próprio MD transforma num terceiro para o casal. Isso já aconteceu. E quando a pessoa me pede para fazer um atendimento ali de relacionamento em si do casal, eu Hum. digo, ó, a gente vai trabalhar você,
E dentro do que a pessoa inconscientemente tiver aberto, a gente vai acessar o campo dela. Mas aí depende muito, sabe? Tem vezes que a MD coloca o marido na maca, o marido nem tá sabendo. Eu digo, mas é para fazer isso? Eles falam sim. Aí eu vou fazer o quê? Tem vezes que a porta fica fechada e eu não consigo acessar nada. Então depende muito. É como se a gente já tivesse algumas informações, algumas. Esse assunto eu não entendo muito bem, mas a sensação que me dá acessando o campo das pessoas é que tem muita coisa que já foi concordada. E eu não estou falando isso por um estudo de espiritismo e de qualquer outra coisa, é pelo que eu vejo, pela prática, pela teoria. A sensação que eu tenho é que tem muita coisa que já está acordada, muita coisa que você já concordou. Então, por isso que eu consigo acessar. Só que eu não consigo te explicar como. Mas é o que eu vejo, o que eu sinto no campo. Que legal. E essa técnica é você que faz, é única, né, Jé? Você não conhece ninguém que faz igual a você, né? É Usa a mesma. única. Eu acredito que É, várias pessoas façam praticamente a mesma coisa, né? Tem tanta sim, gente, só que eu ainda talvez não conhecia essa pessoa e talvez ela chame MD de outro nome. exatamente. Não, porque assim, porque você atende uma pessoa de cada vez, né? Você já pensou se tem algum jeito de você atender várias pessoas? Não sei, ou através de um curso, ou não sei, de ensinar para as pessoas. Tem como ensinar? Então, eu já me questionei sobre isso, sobre dar um curso de MDE. Até hoje eu estava conversando com o Hernani, André, sobre isso. A Renata, não Hum. sei se conhece o Hernani, o numerólogo. Não, não lembro. E aí a gente estava conversando e ele me fez a mesma pergunta. Como que Hum. você poderia ensinar as pessoas a sentir? Porque eu falei para ele que, como numeróloga, eu entendo a base da numerologia, inclusive agradecer publicamente que quem me ajudou foi a Andrea, porque o curso que Ah, eu fiz eu não entendi quase nada. E é que você é uma aí, excelente aluna. não entendi quase nada. André é E boa, viu? aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou entender isso aqui? Eu não tô entendendo. E aí ela foi minha teacher, enchi o saco dela o ano inteiro e ela me ajudou a entender numerologia. Porém, quando eu sento para fazer a numerologia, o que acontece? Eu canalizo. Que Uau! interessante. Então, eu uso das informações que eu tenho, né, racionalmente, só que eu não preciso racionalizar. Eu já sei o que eu tenho que falar para a pessoa. Então, ele me questionou isso. Ele falou: como que você podia fazer para ensinar, né, as pessoas? Eu Uhum. falei: não tenho essa resposta. Porque é Acho que muita Ainda. eu acho que ainda é uma pergunta que você deveria estar perguntando para eles, né? para eles, né? É, Pois é, eles fazem silêncio para mim. é porque às Porque vezes não é o assim, momento, né? Às vezes é. não é o momento ainda. Pode ser que seja mais lá na frente. E pode ser também que eu tenha uma característica um pouco controladora, talvez um pouco perfeccionista. Ah, Tamo Então, junto! também. quando vê, eu vou ensinar e a pessoa vai começar a canalizar tudo errado e dizer que fez um negócio comigo. Porque, que nem, eu sou Gasparete, né? Quando eu comecei Gasparete é bom. nessa vida de autoconhecimento, o primeiro grande que me trouxe à luz foi o Gaspareto, né? E ele Uhum. contava que ele era psicólogo de formação de faculdade, e ele tinha um consultório dele. Ele atendia uma pessoa por vez, e aí, no começo, ele falava assim: caramba, eu só atendo X pessoas por dia, como é que eu posso ampliar isso? Aí que ele teve a ideia de começar a fazer os cursos, para começar a fazer para um monte de gente, né, para ajudar mais pessoas. Porque ele começou atendendo realmente individual, né? Ele não Uhum. entendeu? Mas, enfim, você Mas ainda não sabe. já veio e eu já fiz, já até conversei com algumas clientes que sempre me pedem, nossa, quando tu ensinar, eu quero aprender. Mas eu não consigo chegar num método para ensinar, porque eu não passei por um método. Eu simplesmente sei fazer. Então eu preciso fazer como se fosse o caminho de volta do que eu faço de forma natural, só que eu ainda não. Não Que nem, acessou ainda. que nem, sei lá, você entra no carro e você nunca dirigiu e você começa a dirigir. É diferente de uma pessoa que foi na autoescola e aprendeu. Bota em primeira, bota o pé na embreagem, liga o pisca e sai, que é o que eles ensinam, né? Então é como Mas, se eu. assim, desculpa, já. Pode falar, era isso. Não, como você acessa, de repente vai vir para você. Pode Porque não é um ser. negócio lógico, não foi, nunca foi lógico na tua vida. De repente vai Nada. vir uma hora que vai vir, agora é a hora de passar, ensinar outras pessoas. Não,
ensinar, enfim. E Ajudar as pessoas lembrar, a né? acessarem também, porque você acessa. Eu Não acesso, eu sei, só acesso. Não é que eu só sei, na acessa. verdade, né? Eu só Exatamente, você acesso. acessa. Então, tudo tem a sua hora, que nem eu falei para ela. Às vezes agora não é o momento, né? A hora vai chegar. E a hora que chegar vai ser exatamente da mesma forma que chegou ele para ela. Eu acredito que ela vai canalizar tudo certinho, assim, olha, tá aqui o curso todo, né? Prontinho para você. Agora você ensina as pessoas. É Eu verdade. acredito que vai ser assim. E tem uma coisa interessante, tem algumas pessoas específicas que a energia MD tem muita afinidade. Eu também não sei explicar isso. Eu não sei, eu não sei se eu vim de um lugar, não tenho certeza. Eu não sei se eu vim do lugar deles, porque às vezes parece que eu sou eles, em um nível explicação de que eu É, encanedo. é outra consciência Andréia, Outra tua? É outra consciência. consciência tua, será? outra consciência minha, ou seja, é eu que faço. Os mestres sou Exatamente. eu, ascensionada, o nível, É teu enfim, eu superior. É o eu superior dela, eu acho. que conecta. Porque Que lindo. eu lembro que eu falei isso para alguém em determinado momento e depois eu fiquei, ai, a pessoa vai achar que eu tô me achando, tô snob, né? Como Não, é que eu. Não, não, é tão não. lindo, é E aí eu lindo. nunca, aí depois eu nunca mais falei sobre isso. Mas eu tenho essa sensação que é eu que faço. Porque às vezes as pessoas falam, não, nós fizemos. Mas a sensação que eu tenho é que é eu de forma Tua consciência é mais ampla, alta, né? que nós, mas eu, entende? De Vai ver forma geral. Pequenininho. vai ver você tem uma equipe, entendeu? Além de você, o seu eu superior. É engraçado, Jéssica, porque você tá falando isso pra mim, eu tô muito arrepiada. Você Eu tá não me arrepio à sentindo? toa, meu, eu não me arrepio à toa, sabe? É interessante. Eu É, acho que você é esse seu eu superior, né? é Lá da a minha 17ª criação. geração. Você tem uma equipe, meu, não tá parando de arrepiar. A É o sensação é corpo essa. inteiro, o corpo inteiro. E Porque aí você tem uma equipe. Então, tá o seu eu com a sua equipe passando tudo para você aqui para nessa eu não terceira, para você. evoluir na terceira, a sensação é essa. Exato, é lindo. Olha, é sério, olha como tá isso. Meu corpo Porque, inteiro tá arrepiando porque, aqui. porque quando você fala, eu não fiz curso de multi, tá? Multidimensional, mas a minha Sim. amiga tem. E aí ela sempre fala, eu vi um mestre assim, tem um mestre assado, tem um que é desse jeito, tem outro que é desse jeito. Eu não vejo formato. Eles se colocam como formato, às vezes, para eu falar para a pessoa, porque é alguém que ela se identifica, digamos Sim. assim, sabe? Mas a sensação é realmente uma energia. E não parece que eu estou falando de algo para fora, parece que eu estou falando de mim mesmo. Parece que é por isso que eu tenho tanta certeza do que eu estou falando, porque eu sou uma pessoa insegura em N níveis, que eu trabalho na minha terapia. Mas quando o assunto é a Jéssica terapeuta, eu não tenho inseguranças. E quando eu duvido mesmo sabendo que é isso, é muito engraçado. Nossa, Você é está incrível. conectada com você. Cada Tá vez mais, isso assim, te conecta com você mesma. é o E aí não momento que existe essa insegurança. Desculpa, eu adoro te atrapalhar. não, pelo amor de Deus, a gente está aqui conversando. É um diálogo. Todas amigas que conversando. Mas eu acho muito Um legal, porque diálogo. assim, esse seu eu, ele tá mais ligado nessa sua parte profissional, né, de terapeuta To- ali, Total, né? às vezes eu E falo para aos ele que você podia vir poucos, aqui, ó, nessa aqui, ó, que eu tenho dificuldade, você não quer vir aqui, ó, sentar? mas aí uma hora Não vem? você vai acessar as outras Jéssicas, eu acredito. A Jéssica que tá com problema em uma outra área. Então, uma hora esse outro eu, aí o seu eu superior vai chegar, né? Ele vai falar, tá aqui, ó, é assim, é aos poucos, é que não dá para bombardear, né? Mas, Jéssica, Porque, você é incrível. Você é muito incrível. obrigada. Uma coisa que eu tenho dificuldade e tem um pouquinho a ver com a sensibilidade é o contato em público. Eu não gosto de falar em público. Eu também não. Já fiz várias palestras. Se eu tiver que sentar ali, se eu tiver que falar, se eu tiver que ensinar, eu faço. Mas é desconfortável, não é natural. Então, às vezes eu falo para eles, ó, me ajuda. Fica aqui comigo, sei lá, me ajuda. Aí eu vou toda confiante. Chega na hora de subir no palco.
Dá um Eu, nervoso. eu amarelo, eu fico. Aí parece que é uma outra Jéssica, sabe? E sobre a questão da afinidade, eles têm afinidade com pessoas específicas. Uau, que Eles legal. go... Tipo assim, eles gostam de todo mundo, obviamente, mas eles têm uma afinidade, e eu tenho uma cliente específica que ela me fala, parece que eu sinto saudade deles. É engraçado, é louco, é. E assim, ela pode Incrível. estar acabada. Ela faz um MD, ela se regenera. Ela tava com um problema muito sério no fígado. E ela simplesmente com porque depende, né? A gente pode fazer pode fazer tratamento. Então, Sim. tem algumas pessoas que eu não sei explicar o que acontece. Ela faz o MD, ela gira 360. Ai, que E Incrível. maravilha, tem gente. outras, obviamente, que não necessariamente faz tanta diferença assim. Mas isso é normal, é comum, né? É cada pessoa é uma pessoa, né? Tem um jeito. O Mas é que que incrível. o M, cara, eu vou falar MD, Pode chamar MD. Não tem problema, te mais trouxe, fácil. o que que mudou em você, assim, te trouxe de aprendizado? É mais fácil hoje enxergar as pessoas com neutralidade, sem julgar? Porque você tem acesso a, tipo, aos Qualquer coisa. bastidores, né? Uhum. O que que te trouxe de aprendizado, assim? O que mudou na Uhum. Jéssica depois que você começou, assim, em relação às pessoas, em relação a Acessar. você? Eu nunca fui uma pessoa com uma essência julgadora. Eu julgava, sim, as pessoas, mas eu nunca senti necessidade de julgar e apontar e ficar falando e, sabe, eu tinha alguns hábitos específicos que eu fui criada e que eu fui perdendo ao longo do tempo. A questão de julgamento nunca foi algo. Mas eu acho que o MD me trouxe confiança, porque ou eu confio ou eu confio que vai vir a informação, senão eu não canalizo, né? Então eu já passei muito medo, muita dor de barriga, porque eu travei e não estava conseguindo continuar. Então eu teria que confiar. E também eu me senti muito estranha, me senti um extraterrestre. Porque quem é que canaliza um negócio do nada? Quem Eu é que olha para a pessoa e sabe o que que ela está pensando, sentindo? Não é comum, entende? É uma parte da entendo. Eu vou Entendo, população. confessar sim. que às vezes eu falo contigo e eu fico, caramba, eu não posso mentir para ela. Não dá, pior que não dá para mentir, isso é pessoa mente. Porque quando eu estou conversando com as pessoas, eu vejo duas coisas. Ou, se eu estou conversando assim ou se eu estou ouvindo áudio. Ou eu vejo uma energia fluindo em volta da gente, é que ela está falando a verdade. E quando eu vejo uma pedra, é porque ela está mentindo, ou conscientemente ou inconscientemente. Nossa, que interessante. Uau! Então, conforme eu fui descobrindo isso, eu fui tendo muito sucesso no meu trabalho, mas eu fui me sentindo o patinho feio, a A extraterrestre, estranha. a estranha, a alienígena. E às vezes eu me sinto estranha ainda quando eu tô no meio de outras pessoas muito normais, porque elas Hum, literalmente não entendem o que É, eu sinto. E eu eu sei. não consigo ficar no meio de muita gente exatamente por isso. E as pessoas não entendem. Porque eu tô Olha. aqui, sei lá, com 10 pessoas, eu tô acessando o campo das 10 ao mesmo tempo. Chega uma hora que o meu cérebro dá bug e eu ainda não tenho controle sobre não vou acessar. As informações vêm. Uau! Eu tenho muito disso, Jéssica. Eu nunca fui de ficar, assim, na presença de muita gente. As pessoas, elas realmente me cansam. Então eu tenho um tempo, eu tenho um tempo, tipo, 2 horas que eu consigo ficar perto de muita gente, Eu tenho né? tempo E, também. e essa parte sua que você fala de sentir o patinho feio, aquela coisa toda estranha, esquisita, eu sempre senti isso, porque eu nunca me senti normal. E a partir do momento que eu fui, que a gente vai evoluindo aos pouquinhos, vai entendendo as coisas, eu me apaixonei pela pessoa estranha que eu sou. Então, se apaixone pela pessoa estranha que você é, porque é incrível, você não tem noção. É maravilhoso. Pessoa normal é esquisita para mim, entendeu? O esquisito, para mim, é o normal. O louco, para mim, é o normal, que vem com um monte de coisa doida, falou: Meu, agora vamos conversar, porque o papo é bom, o assunto está gostoso. Agora, quando vem esse pessoal normal falar coisa, eu fico, né? Tipo, por exemplo.
uma bobeira. Ah, então comprei um sapato, não sei o quê. Fala, ah, tá, sei. Ah, uhum, legal. Entende? Então, aqueles papos bobos que a gente tinha, mais fúteis, né? Antigamente, para mim hoje não faz tanto sentido. Então, o Uhum. papo que eu estou tendo com você agora e os papos que eu tenho com o André sabe disso, é uma coisa tão deliciosa, tão gostosa, que não dá vontade de parar, de tão bom que É é. bom, né? Porque a gente troca essas informações, né? A gente se identifica ali, né? Porque todo mundo aqui é estranho. Acredito eu que a Andréia também está assistindo, Fale tá por aí é você, eu sou super estranhona, normal. super normal, das estranhas, né? Mas é muito legal. Nossa, eu acho o máximo. Olha, eu É, vou colocar. Diga, já. é isso. Vem um peso de responsabilidade que ao longo do tempo eu tô tentando tirar o peso e ficar mais a leveza, sabe? Essa Com energia, tudo isso. essa energia, Porque, porque isso interfere em toda a minha vida. Interfere na minha vida social, interfere nos meus relacionamentos, e interfere em tudo. Então, cada vez mais eu estou aprendendo tenta deixar co- mais leve. como conseguir conviver nas minhas relações. Assim, porque agora tá mais tranquilo, mas às vezes me dá a sensação que eu tenho que subir a serra e ficar isolada Às vezes e ter só o contato do celular. E não é uma coisa que eu queira me isolar, mas às vezes não. parece que eu preciso. Às vezes precisa, a gente precisa, né? Às vezes é necessário, até mesmo para se recompor as energias. E quando a gente está muito junto com todo mundo, parece, eu não sei, eu falo por mim, tá? Mas é como se você é um pouco sugado ali também, né? Cansa, é cansativo. Então, às vezes a gente precisa de um tempo. E, assim, tenta levar a vida o mais leve possível, né? O quanto mais leve você conseguir, tá bom. E o que você fizer no dia, o que tiver com as pessoas, pessoas da sociedade, pessoas da sua família, tudo, é um dia após o outro. E hoje tá certo, hoje eu consegui ficar mais tempo, hoje eu consegui ser a Jéssica normal, né? Uhum. E assim, hoje não deu, hoje não tá legal, mas tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá tudo bem. As coisas elas têm que ser desse jeito, leve. É um processo É mesmo, um né? processo. E me fala uma coisa, quando você está na presença deles, o que que você sente deles? Qual é a energia que eles passam para você? O que que você sente na presença? Uma coisa leve, é aquele amor incondicional? Você consegue acessar todos esses sentimentos? Boa pergunta. É, deixa eu pensar. Pode pensar. É porque, como é algo bem natural, eu não tenho um tempo com eles, eu não tenho um Sim. ritual. Eu Ah, tá. simplesmente anoto o nome da pessoa como forma, sei lá, ritual, né? Que é naquele papel que eu vou anotar as informações dela, anoto o primeiro nome, escrevo MDE, e eles já me trazem toda a informação dela. Então, tudo que eu sinto é baseado na pessoa. Ah, tá. Você Então, não tem o em- papo com eles, não, reservado. não Ah, tem. Acho que eles entendi. não gostam muito de conversar comigo. Acho que eles gostam de trabalhar. Ó, é isso aqui que tu tem que fazer. Então, mas assim, de forma geral, eu sinto como se fosse uma plenitude em acessar as informações. Aham. Então, a pessoa está com raiva, eu sinto a raiva dela, mas isso não me faz mal. Então, eu sinto a raiva, eu sinto a tristeza e depois eu sinto a energia final. Quando eu me fecho, a pessoa se abre, às vezes vem um amor incondicional muito grande, às vezes vem uma paz muito grande e eu sinto em mim. Nossa, que legal. Então, é como se eu fosse uma bomba de emoções, porque eu sinto as coisas ruins, só que não me faz mal, eles não deixam com que me faça mal, e sinto as coisas boas em mim, como se aquilo tivesse saindo de mim, como se eu estivesse emanando, sabe, aquela energia. Mas eles não têm papo comigo, tipo, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te passar alguma coisinha. Às vezes Não, eu peço, não viu, tem. eu preciso de ajuda, vem cá. Eles ajudam e às vezes eu apago e volto e eu nem sei o que aconteceu. E às vezes eu durmo, então... Ai, que legal. Entendi. Eu tô já emocionada aqui há um tempo, né? E
Me segurei aqui para não começar a chorar. Gé, tem alguma coisa que tu queira falar que a gente não falou sobre o MDE ou outra coisa sobre autoconhecimento, enfim. Eu acho que não. Vocês perguntaram tudo que. Que bom! Vocês perguntaram várias coisas. Será que teria mais alguma coisa para falar? Ah, só façam. Só façam o MD, De porque quanto em quanto tempo a pessoa pode fazer? de 21 em 21 dias. Já foi autorizado para mim fazer fazer em menos tempo, mas aí eles dizem essa pessoa, tipo um tratamento ou algo específico, sabe? Teve uma Ah, vez que eu tava com burnout, e eles falaram, você vai fazer 3 MDs um atrás do outro todos os dias para a gente conseguir te ajudar. Mas normalmente é de 21 em 21 dias. Então tem muitas pessoas que vêm de 20 em 21, tem pessoas que fazem uma vez no mês, tem pessoas que quando acontece alguma coisa vêm correndo, pelo amor de Deus, eu preciso entender o que está acontecendo, me ajuda. Eu uso muito uhum. MDE junto com Theta Healing, que é uma outra técnica que eu faço também. Então a gente une, sabe? Porque é como se o Theta Healing é uma técnica mais mental. Eu converso com você, a gente acessa, escava dentro de você e conversa e reprograma. E o MDE é como se fosse uma técnica feminina, onde a gente acessa com muito cuidado as informações e traz à tona, sabe? Então elas são um complemento, yin e yang. Que legal. É um complemento um do outro, então, né? É um complemento, porque no Teta a gente vai até onde a tua fala alcança de forma mais profunda. E o MD, a gente vai até onde tu nem sabe que existia É, questões ali, é sabe? aquele inconsciente bem profundo, né? Tá lá Inconsciente bem. bem profundo. Você quer deixar o seu contato para as pessoas? Você tem um WhatsApp, você tem Instagram, você quer deixar seu contato? A gente vai colocar tudo na descrição depois do vídeo, mas se você quiser estar passando um telefone, fica à vontade. Quero sim. O meu Instagram profissional é Jéssica Fogaca, LC. E o WhatsApp tem a Sara que trabalha comigo, então as mensagens vão automaticamente com ela. É 67981712665. Esses são meus contatos profissionais. Ah, é o E WhatsApp, muito esse número. é esse número. E inclusive tem uma. Acredito que a gente esteja finalizando, tá tão boa a conversa, mas Tá ótimo. para compartilhar algo que eu comentei com a Andrea, que esses dias eu tava me sentindo meio estranha, e aí eu fiz o MD para mim. E aí, Eu conta. falei, eu tô me sentindo estranha. E aí eu pensei assim, nossa, o MD é tão especial, porque ele já chega em muita gente. Mas eu tava me perguntando por que que ele não chega em mais gente ainda, em mais pessoas ainda. E aí eles me mostraram como se eu tivesse medo ainda de ser vista como muito estranha. E aí a gente desbloqueou as informações, eu acho que eu usei Teta também. À tarde, a André me chama para falar do quê? MD. E olha que a gente está desde o ano passado, né? Que eu conversei com a Andréia, falei para ela, e aí, o que que você acha da gente fazer um podcast e tal, autoconhecimento, chamar um pessoal? Olha, o seu nome apareceu, assim, foi um dos primeiros. A Jéssica faz MD. Eu falei, o que que é MD, meu? Então, não sei também, a gente tem que perguntar para ela, vamos convidar o pessoal que a gente conhece, né, para fazer o podcast. Então, você já estava na nossa cabeça lá no ano passado. Há bastante tempo. E a gente fala, será que vai aceitar, né? Toda vez que a gente vai fazer um convite para alguém, a gente pensa, será que vai aceitar, né? Com E quando certeza. você falou assim, aí a Andrea falou para mim, a Jéssica aceitou. Eu falei, não acredito, uau, que legal, né? Porque é todo um conhecimento, né? E é muito bom. Mas eu quero agradecer, Jéssica, de Eu também. coração, Foi viu? muito bom, passou muito rápido. Passou rápido demais. Mas você pode voltar quando você quiser. Você tem outras Tá técnicas bom. aí, que aí a gente conversa no particular lá. E aí a gente escolhe outra técnica para você vir aqui conversar, falar sobre também, Vamos, tá? vamos. Você é muito bem-vinda aqui. Foi um prazer enorme, gigante, te reconhecer, né? Porque eu, na verdade, acho que já se conhecia lá na meditação, mas não lembrava.
A gente não Mas conectou o campo só. exato. Mas foi um prazerzão enorme, uma honra ter você aqui, viu? Um beijo grandão. Ah, eu agradeço. Muito bom e um prazer falar de MD. MD tem todo o meu coração. Dá Eu para amo, sentir, assim, eu dá, amo essa técnica, eu amo essa energia. dá, Faz parte, literalmente faz parte de mim, né? E eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas, cada uma do seu jeitinho, quando precisam de MD. dá para sentir, viu? Dá para sentir tudo isso, porque é uma emoção grande conversar com você, dá para sentir que o amor que você sente pela técnica, né? Eu E amo mesmo. É, uma hora eu vou te procurar, não vai Foi demorar um muito, não. me chama, agora, depois que me terminar a chama, gravação, A hora que porra. terminar a programação. me chama. Mas MD foi um presente, assim, um presente, sei lá como explicar. Um presente maravilhoso. Eu recebi do MD. É, Gé, obrigada. Eu estou emocionada de felicidade, não sei por quê, mas estou feliz. Eu também tô. Não faço ideia, mas está tudo bem. Eu, Então, muito obrigada, tá? E, Eu enfim, é isso. agradeço. Adorei. Adorei saber mais sobre o EBD. E é isso. foi o E lembrando, podcast mais. Desculpa, né? É que pode falar. foi o podcast mais. Como que eu posso dizer? A palavra estava aqui na minha boca. Sabe aquele mais simples, sem nervosismo, sem nada, mas que foi. Fale por você. Não, é incrível. Eu tenho uma dificuldade de fala. É incrível. E pouco tempo atrás, Não, até falei para a não Andréia. mostrou dificuldade. Eu falei para Andréia, de pequena, né, eu tinha essa dificuldade, eu não sabia o porquê, né? Aí eu acessei falando, meu, o problema era perguntar. Eu nunca conseguia perguntar nada para ninguém, absolutamente Olha só. nada. Aí que veio a ideia e eu falei, o podcast veio para isso, porque eu venho aqui para fazer pergunta, né? E foi tão espontâneo para mim, Jéssica, foi muito espontâneo fazer pergunta para você. Eu fiz as entrevistas com as outras duas pessoas, uma eu conhecia há muito tempo já, e foi espontâneo, mas não foi tanto, estava muito nervosa, porque foi o primeiro. Mas com você foi muito fácil, né? Que bom, Foi muito bom. Mas é que isso, bom, que faz bom. parte. Beijo grande no seu coração, viu? Beijo, viu, Deia? Beijão Beijo para grande para você. você. Obrigada, obrigada, Rê, obrigada, Gé. Obrigada a E, vocês. e lembrando que o nosso caminho é único. Cada um tem o seu.